Olá, olá, meus queridos amigos. Aqui é o professor Marcelo Pichoro da Silveira. Este aqui é o canal Resenha Forense e hoje eu vou gravar mais um vídeo para resenhar um livro. E dessa vez o livro é Roger Scruton, O que é Conservadorismo. É um bom livro para entender o que é conservadorismo, afinal de contas? Sim, você recomenda para o público interessado em entender o que é conservadorismo esta obra como início, como primeiro degrau, digamos assim? Não. Eu acho que é melhor você começar por Russell Kirk ou por Eric Voegelin. O livro A Política da Prudência do Russell Kirk é melhor para entender, para começar a entender o pensamento conservador. Esse aqui já é mais avançado mesmo, embora seja um excelente livro. E é um livro que quebra um pouco essa ideia. Primeiro que desfaz o mito de que o conservador é necessariamente liberal, o que é uma premissa equivocada que muita gente toma aqui no Brasil, até porque a tradução liberal, não tradição, tradução, tá? É um pouco confusa, porque liberal nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma tendência à significação mais à esquerda do que a gente está acostumado. Então é complicado você definir o que é liberal, às vezes numa tradução fica confuso. Mas aqui esse livro aqui ataca o libertarianismo e mostra bem como o conservadorismo está em contraposição ao libertarianismo. Ademais, é bom lembrar também que o conservadorismo não é necessariamente um movimento em si religioso, embora ele tenda a ter um apreço à religiosidade. Como assim? Eu vou dar alguns exemplos que eu acho que esclarecem bem o que eu quero dizer. Eric Voegelin e Olavo de Carvalho são conservadores que tendem ao reconhecimento de uma transcendência divina. Não sem razão, os dois são católicos. Mas existem conservadores que preferem uma essência epistêmica, eu não vou dizer uma essência epistêmica cética, a exemplo do Michael Oakeshott, que eu já resenhei aqui, e também no Brasil, do Pondé. Não é? Não por acaso, o Oakeshott, salvo engano, é ateu e o Pondé é agnóstico. Ou é o contrário, tá? O Pondé seria ateu e o Oakeshott agnóstico. É só inverter os polos aí, alguma coisa vai estar certa. Mas isso quebra bem o mito de que o conservadorismo é necessariamente religioso. Ele tem apreço pela religião, até porque se apega à tradição, e a tradição no Ocidente avançou pela cristandade. Tem um autor chamado René Guénon que fala que o futuro será islâmico, justamente porque o Islã sabe manter as suas tradições. Não por acaso ele avança muito forte em terras europeias. Mas vamos ao que interessa, né? Roger Scruton, O que é Conservadorismo? Foi um livro até que demorado de ler, eu fui derrapando no final, o final ficou um pouquinho mais chato. Mas o livro é muito bom, tá? Não que o final seja desinteressante, é que eu tô lendo outras coisas agora e estava mais interessante os outros livros, então esse aqui me prendeu um pouco mais. Mas vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. É um bom livro dogmático, como o próprio Scruton escreve aqui. Por falar nisso, o Scruton é um verdadeiro lord, tá? O pessoal chama ele de Sir Roger Scruton. É um sujeito muito inteligente. Tem um debate dele com o Jordan Peterson na internet aqui que é sensacional. Eu gosto dos dois, eu sou fã, gosto muito mesmo. Aí eu já fiz o primeiro asterisco que eu faço aqui no livro, no capítulo Introdução, Filosofia, Política e Doutrina. Eu coloquei um asterisco assim, o que geralmente se pensa sobre conservadorismo, né? E ele já responde, esta obra é uma obra, vou ligar a luz aqui que para mim vai ficar mais fácil. Esta obra é uma obra, ou melhor, esta é uma obra de dogmática, uma tentativa de delinear um sistema de crenças, sem deter-se nas questões abstratas às quais esse sistema não oferece nenhuma resposta. A dogmática do conservadorismo deve ser diferenciada tanto pela filosofia na qual ela se baseia, quanto das políticas que surgem dela. A realidade da política é a ação, mas esta deriva, ainda que veladamente, do pensamento, e a ação consistente requer pensamento consistente. Como não há uma política conservadora universal, surgiu a ilusão de que não há nenhum pensamento conservador, nenhum conjunto de crenças ou princípios, nenhuma visão geral da sociedade que motive os conservadores a agir.
Sua ação é mera reação. Sua política, a procrastinação. Sua crença, a nostalgia. Devo dizer que a atitude conservadora e a doutrina que a sustenta são sistemáticas e razoáveis. O conservadorismo raramente pode apresentar-se com axiomas, fórmulas ou objetivos. Sua essência é inarticulada e sua expressão, quando instigada, é cética. Por isso que eu falei de Oakeshott e Pondé com um sentido cético, né? Eles desconfiam muito da crença na política. Crença essa que a gente vê muito no setor progressista, que não sem razão se escora muito no imanentismo estatal. Os conservadores que reconhecem valor no preconceito e veem perigo no pensamento abstrato tiveram de improvisar, expressando suas crenças numa linguagem conciliatória e vaga. Sem doutrina, o conservadorismo perderá seu apelo intelectual e a política moderna é feita por intelectuais. As alternativas ao conservadorismo são descritas com pouca precisão. É desse espírito de progresso, o legado do liberalismo vitoriano e do darwinismo social, que os socialistas e liberais modernos continuam a deduzir sua inspiração moral. Eu grifei de verdinho aqui na minha edição, sempre que eu encontrava algum trecho relevante para definir o que é conservadorismo, eu grifava de verde. Vamos fazer o seguinte, ao final da resenha eu vou ler todos os trechos que eu grifei de verde. Acho que vai ficar mais fácil para a gente ter uma noção melhor do que seria conservadorismo nessa sugestão dogmática aqui do Roger Scruton. Mas é engraçado que ele fala assim, até num livro do Oakeshott que eu resenhei aqui no caderno, é mais ou menos assim, né? O conservadorismo seria a negação em si da ideologia. E é engraçado que o Scruton fala aqui, ó, num dos primeiros manifestos políticos do Partido Conservador Inglês, se é a negação da política, como assim um Partido Conservador Inglês, né? Foi feito um apelo explícito àquela notável e inteligente classe da sociedade que está muito menos interessada nas disputas partidárias do que na manutenção da ordem e na causa do bom governo. Ele citou aqui um tal de Peel, que eu acho que deve ser a sigla, né, do Partido Conservador Inglês, ou é o sujeito que ele citou, mas é um trecho de 1834 chamado The Tamworth Manifesto. Por mais paradoxal que isso possa parecer, foi essa aversão à política partidária que nasceu o Partido Conservador. Essa aversão, contudo, foi rapidamente superada por outra, a repulsa à reforma crônica que somente um partido organizado pode combater. Então, de fato, o conservadorismo em si tenta negar a ideologia, mas às vezes ele precisa se ideologizar-se, ou seja, se imanentizar numa ideia política para exercer um combate de ideias. Não é? Senão, ele vai morrer e não vai sustentar, afinal de contas, o que ele defende. Na Inglaterra, o conservadorismo procurou expressar-se por meio da ação de determinado partido. Durante os 18 anos em que esteve no poder, o Partido Conservador permitiu a sujeição ininterrupta das instituições educacionais, sociais e legais à ideologia igualitária associada ao planejamento socialista. Em suma, o Partido Conservador frequentemente tem se comportado de um modo com o qual um conservador pode ter pouca afinidade. O principal inimigo do conservadorismo é a filosofia do libertarianismo. Ele é um crítico ferrenho do libertarianismo. O pessoal aí que gosta de escola austríaca não vai gostar muito desse livro aqui do Roger Scruton, não. Aliás, ele bate muito forte no Mises nesse livro aqui. Críticas, aliás, me pareceram bastante razoáveis. E olha que eu gosto de libertarianismo, tenho um certo apreço pela filosofia libertária. E ele continua, né? Se não é estranho encontrar tantos Soy-de-San, conservadores, identificando sua posição com essa abstração chamada, entre aspas, liberdade, isso acontece apenas porque é da natureza do conservadorismo evitar abstrações e cometer erros radicais quando desafiado pela oposição inteligente e fazer uso delas. Assim, o conceito de liberdade tem sido, até recentemente, o único a ser apresentado pelo conservadorismo contemporâneo como uma contribuição à batalha ideológica da qual ele admitiu estar participando. O que o Scruton quer dizer aqui é que o conservador sempre vai defender a liberdade como meio e não como fim. Essa é uma confusão que o pessoal da academia gosta de fazer, né, de incorrer.
achar que o conservador defende ou tem de defender a liberdade como defende um libertário. O libertário não está nem aí para a moral, por exemplo, né? O conservador, sim. E se um conservador for católico, por exemplo, ele vai defender a liberdade apenas como meio, né? O livre-arbítrio como meio. Mas ele não vai defender o pecado para usar o dogma religioso, né? Um exemplo, o próprio Scruton escreve um exemplo, e ele diz: consideremos um exemplo, né, a liberdade de expressão. Olha só o que ele fala sobre a liberdade de expressão na ótica conservadora. Mas a la Scruton, evidentemente. Não há liberdade absoluta de expressão no Reino Unido. Pensadores liberais sempre reconheceram esse fato, mas eles julgam que as restrições à liberdade surgiram apenas como algo negativo e em resposta aos direitos individuais. Para o conservador, a restrição deveria ser mantida até que fosse possível mostrar que a sociedade não seria prejudicada com a sua remoção. Não existe liberdade para maltratar, para incitar o ódio, para fazer ou tornar públicas declarações traiçoeiras, difamatórias, obscenas e blasfemas. Ele traz um argumento que me pareceu muito bom. Até coloquei um asterisco e escrevi. Muito bom argumento. Faz tempo que eu estava nessa parte, acho que faz uns 2 meses que eu fiz esse grifo, até vi aqui. Muito bom argumento. Vamos ver o que eu grifei. A liberdade anglo-saxônica é devidamente respeitada por todos os que compartilham de seus benefícios. Essa liberdade, porém, não pode ser identificada se estiver separada das instituições que a fomentaram. Trata-se da liberdade para fazer precisamente o que não é proibido pela lei. O direito consuetudinário inglês é o território próprio do juiz e se tornou a expressão de um profundo sentido histórico, um sentido de continuidade e de vitalidade de uma ordem social existente. O que ele está querendo dizer aqui é mais ou menos o seguinte: olha, você prega tanto a liberdade de expressão segundo a ordem jurídica da sua nação, pois bem, pense que por trás dessa ordem jurídica há uma tradição. Então, o exercício do seu direito de liberdade tem de se basear nas razões pelas quais essa tradição permitiu que você tivesse essa liberdade. Então, respeite a tradição para usar a sua liberdade. E aí a liberdade seria um meio e não um fim em si mesmo, não é? Ele fala aqui, ó, liberdade e instituições, né? Eu coloquei um asterisco e escrevi o papel da tradição e das instituições no campo da liberdade. E o Scruton escreve, a liberdade sem instituições é cega. Ela não consolida nem a continuidade social genuína, nem a escolha individual genuína. Ela não significa mais que um aceno num vácuo moral. O libertarianismo realmente peca nesse aspecto, né? Eles falam muito do princípio da não agressão, né? PNA. Mas isso, eu vejo nisso um problema, né? Eu acho o anarcocapitalismo tão utópico quanto o marxismo. Claro que são extremos que não se confundem, não dá nem para comparar, mas eu acho que eles têm um ponto em comum perigoso, que é justamente a utopia. Achar que o marxismo acredita que pode criar uma ordem jurídica, se é que seria chamada de jurídica, com base num mundo socialista ideal. E o anarcocapitalismo acredita que todo mundo vai seguir essa PNA aí, o princípio da não autoagressão, ou melhor, o princípio da não agressão, né? Quando a gente sabe que o ser humano apresenta muitas falhas, né? É por isso que eu não gosto do movimento abolicionista penal. Eu acho que ser humano... eu não acho politicamente incorreto aceitar que existem seres humanos ruins, né? Existem criminosos, pessoas que cometem crimes bárbaros. Então, querendo ou não, a gente precisa de alguma coerção capaz de, ou melhor, legitimada a enfrentar isso tudo. E até hoje a gente encontrou o Estado para fazer isso. O libertarianismo vai falar, não, a gente pode fazer um mecanismo privado. Talvez a gente consiga mesmo, só que aí isso vai receber outro nome que não é Estado, mas não deixa de ser poder. Não é? E ele fala, o Scruton aqui, uma grande diferença entre o conservadorismo e o liberalismo consiste no fato de que, para o conservador, o valor da liberdade individual não é absoluto, mas sujeito a outro valor mais elevado, a autoridade do governo existente. De fato, o conservadorismo tem esse pensamento mesmo. Nossa discussão preliminar para a tarefa atual é fazer uma descrição inicial da perspectiva conservadora, de modo que suas implicações, enquanto atitude política contemporânea, possam ser exploradas. Eu trouxe mais um trecho em verde aqui, que eu combinei com vocês que eu vou ler ao final, então eu vou pular esse trecho
E aí eu fiz um outro asterisco aqui e escrevi o objetivo da obra, ou seja, o objetivo desse livro aqui. A tarefa deste livro é encontrar, os conceitos com os quais os conservadores possam munir-se de um credo. Ou seja, ele quer mostrar uma essência dogmática por trás do conservadorismo e, portanto, um modo de agir. De fato, o conservadorismo tenta negar a ideologia, mas ele precisa de ser, não adianta, ele precisa de algum imanentismo, ele precisa de alguma prática, ele precisa de alguma doutrina, não é? Senão, como é que ele vai existir, não é? E outra, a política está aí, então, ou a gente lida com ela e busca o nosso ideal, ou a gente será sufocado pelos anseios extremados externos. Vamos prosseguir. Mais um trecho em verde aqui, que eu combinei com vocês que eu vou ler depois. E aí o Scruton escreve: o instinto conservador fundamenta-se, pois, naquele sentimento. É a ratificação da vitalidade histórica, a percepção de que o indivíduo, ou melhor, a percepção que o indivíduo tem do desejo de viver em sua sociedade. Ademais, tendo em vista que as pessoas amam a vida, amarão aquilo que a vida lhes deu. Uma sociedade ou uma nação é de fato um tipo de organismo. Ela deve, portanto, carregar o estigma da mortalidade. Todavia, não seria um conselho absurdo dizer a um homem doente que ele deve, no interesse do novo mundo, entre aspas, que espera substituí-lo, prontamente dar início à tarefa de buscar sua morte? Pergunta Scruton. O desejo de conservar é compatível com todos os tipos de mudança, desde que essa mudança signifique continuidade. Todo conservador vai morrer falando isso, né? A gente avisa muito isso aqui. O Russell Kirk fala disso, né? Todo conservador fala, olha, não é que a gente é contra a mudança, calma. A sociedade muda, a gente aceita isso. A questão é que a gente não quer fazer isso por revolução, nem por pancada, né? A Revolução Francesa deu errado, no final das contas, a guilhotina matou muita gente, inclusive aquelas pessoas que fomentaram a Revolução antes de tudo aquilo. E é engraçado que a Revolução Francesa criou uma espécie de Hitler do século XIX, né? Ou melhor, do século XVIII, que foi o Napoleão. Não é? Tem até um episódio interessante que o pessoal fala, não, Portugal fugiu a família real teria fugido do Napoleão, mas na verdade ela deu um belo drible, né, em Napoleão, tanto que no leito de morte perguntaram para ele sobre os estadistas e quando perguntaram lá do português, ele não gostou muito não, é a história que se conta. Mas vamos lá. Dado o aviso, que é dado pelo Scruton e também pelo Russell Kirk e qualquer outro conservador por aí que você lê, ele fala, até mesmo a Igreja Católica foi atormentada pela ânsia de reforma e sendo incapaz de tomar as palavras de Cristo a Simão Pedro, em seu sentido egoísta luterano, esqueceu-se parcialmente da tradição do costume, da cerimônia e da manobra criteriosa que lhe permitia permanecer aparentemente imutável em meio à mudança temporal, clamando com uma voz de autoridade imutável. Dificilmente ficamos surpreendidos se o resultado é não apenas um moralismo vazio, mas também uma teologia ridícula. Aqui me parece haver uma crítica, talvez à teologia protestante. Não vou entrar aqui em assuntos teólogos porque eu não quero criar intriga com ninguém. Um trecho aqui que ele fala do sentido de nação, que eu achei muito interessante. Olha só. As nações britânicas, longe de serem sociedades selvagens que justificariam a imposição de decretos abrangentes, são fundadas nas mais desenvolvidas culturas nacionais e contêm todos os princípios da vida social. Verdadeiros conservadores mantêm-se em consonância com esses princípios e, como resultado, tentam viver em amizade com a nação da qual fazem parte. Sua vontade de viver e a da nação são simplesmente uma e a mesma. Tem até um vídeo interessante do canal Brasileirinhos que eles falam de nação e por que o conceito de nação é tão caro ao conservadorismo e tão criticado pelo progressismo, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó, desconfiança com o poder político, né? O Oakeshott fala muito disso quando ele fala de política da fé, evidentemente num tom tonto irônico, né? Olha só o que escreveu Roger Scruton. Uma sociedade apresenta grupos políticos doentes e destrutivos e é contra eles que os conservadores estão em guerra. De fato, concordo plenamente. Para o conservador, o poder não será capaz de se mascarar como subordinado a algum objetivo claro e justificador.
Ele não é um meio para a justiça social, entre aspas, e para a igualdade, entre aspas, ou para a liberdade, entre aspas. É um poder para mandar e influenciar, e sua justificação deve ser encontrada nele mesmo, numa ideia de legitimidade e direito estabelecido. E qual seria a desvantagem? Né? O conservadorismo tem uma desvantagem que me parece clara, e o Scruton sobre achar as palavras adequadas para descrever o que seria, afinal de contas, essa desvantagem, entre aspas, do conservadorismo. Os conservadores sofrem de uma desvantagem singular, e ela, ou seja, a desvantagem, os obriga a serem mais fortes, mais astutos e até mesmo mais maquiavélicos do que seus oponentes habituais. Pois, por não terem nenhum objetivo evidente na política, eles carecem de qualquer contribuição com a qual possam incitar o entusiasmo do povo. Eles se preocupam exclusivamente com o dever de governar, e sua atitude desafia a tradução dos objetivos sociais numa lista de compras. Eles encaram com ceticismo, e aqui um conservadorismo ligado ao Oakeshott, no Brasil ao Pondé, enfim, o conservadorismo mais cético, não é? Mas enfim, encaram com ceticismo os mitos da igualdade e da justiça social. Tem aversão à agitação política universal, e o clamor por progresso, entre aspas, não lhes parece nada além de uma moda passageira. O conservador odeia modismo. Pode ver. É sério apenas na medida em que constitui uma ameaça à ordem política. Modismo é uma ameaça à tradição que chegou até nós por milênios e séculos. O que então pode persuadir o povo a aceitar os conservadores no poder? É correto afirmar, com Burke, Edmund Burke, obviamente, que as promessas de revolução devem ser vazias, já que elas só podem ser compreendidas precisamente por meio da pressuposição do arranjo social que a revolução pretende destruir. Ele citou aqui as reflexões sobre a Revolução Francesa do Edmund Burke, que é um ferrenho crítico, né, da Revolução Francesa. Mas que outras promessas o conservador pode fazer? E aí vem uma vantagem da parte intelectual do socialismo e não do conservadorismo, o que ainda é uma desvantagem ao conservadorismo. Né? A grande vantagem intelectual do socialismo, o que é uma desvantagem ao conservadorismo, é a seguinte: com a sua habilidade para associar-se a ideias que todos podem reconhecer, o socialismo tem sido capaz de perpetuar a crença em sua pureza moral, apesar de crimes e mais crimes cometidos em seu nome. Vide, por exemplo, os gulags na União Soviética. Quem assistiu Chernobyl viu o que a União Soviética fez, etc, etc. Holodomor, né, a fome por inação na Ucrânia. Tem muita coisa feia, né? Quem leu Contos de Colimar e assim vai. Que uma revolução socialista possa custar milhões de vidas, e não é exagero, né? Basta citar aqui, o exemplo do Camboja, que ela possa envolver o assassinato proposital de uma classe inteira, Holodomor, né? Matar uma população de fome, a destruição de uma cultura, a eliminação do ensino e a profanação da arte, nada disso deixará o menor estigma nas doutrinas com as quais ela glorifica suas ações ou nas pessoas que participam delas. Esse é o problema, né? O socialista geralmente é muito bem intencionado, alguns são bem intencionados, mas o Jordan Peterson critica isso, né? Eles têm o hábito de falar, não deu certo ainda, um dia vai dar. Só que isso não passa de puro narcisismo, né? Tem até talvez uma explicação psicanalítica, né? A pessoa quer esconder a culpa de suas origens ou do seu bem-estar numa suposta defesa de um mundo melhor, de uma vida melhor. Só que no fim das contas a gente sabe que isso não dá certo. Pelo menos eu acredito que não dá certo. No capítulo seguinte, o Scruton faz uma diferença entre Estado e sociedade, e o Mário Ferreira dos Santos também faz essa diferenciação entre Estado e sociedade. Né? Ele diz aqui, os historiadores discutem as origens do Estado, o conservadorismo tem origem numa postura em relação à sociedade civil. Né? De fato, o conservador é mais apegado à sociedade, à estrutura orgânica, à nação, do que propriamente ao Estado, pessoa jurídica, digamos assim. Os conservadores devem valer-se de concepções que são diretamente aplicáveis às coisas como são e, ao mesmo tempo, indicadoras de uma força motivadora no povo. Aqui um trecho em verde, que, repito, vou ler ao final. A gente vai ler tudo o que eu grifei em verde e vai dar um gigantesco conceito do que seria conservadorismo segundo Scruton.
Autoridade e poder. É um fato notável que as pessoas reconheçam autoridade em seus companheiros, em organizações sociais, em instituições e no Estado. Autoridade, entre aspas, pode significar muitas coisas. Uma pessoa que tem autoridade recebeu-a de certa fonte. O que diferencia a atividade política do agrupamento biológico do rebanho é que a estrutura da primeira é determinada pelos conceitos daqueles que se engajam nela, ao passo que a do segundo obedece apenas a leis inexoráveis da natureza inconsciente. O conceito de legitimidade não determina, o conceito de legitimidade tem determinado a prática política. E quer exista ou não qualquer realidade que corresponda a esse conceito, é uma questão que pode ser posta de lado como não tendo significância política. Aí ele faz aqui uma análise contratualista, né? Ele fala de contrato social. E ele diz, é bem interessante essa leitura dele também, a ideia de que deve haver no âmago de toda organização política e, em verdade, no de toda organização social, algo que tem a natureza de um contrato, origina-se de um padrão singular de pensamento que nós devemos analisar tanto aqui como no capítulo seguinte, já que ele está ligado ao nosso tema. Kant, ele cita Kant e diz: uma promessa é feita e outra é recebida conscientemente e com pleno conhecimento das consequências. Fazer uma promessa e confiar no cumprimento da promessa alheia, negando simultaneamente qualquer intenção de reciprocidade, significa tratar o outro como meio, abusar de sua confiança e, portanto, agir injustamente com ele. Agora, portanto, podemos fazer uma distinção entre reivindicações legítimas e ilegítimas. Vasto número dos direitos, entre aspas, delimitados pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, os quais são usados para dar privilégio e poder a indivíduos e grupos que não fizeram nada para merecê-los. A vantagem do contrato é que ele é composto inteiramente de direitos concedidos livremente e a nossa liberdade, que está a sua legitimidade. Desse modo, a transferência da linguagem do contrato para a esfera social nos fornece imediatamente um meio para diferenciar o poder legítimo do ilegítimo. E aí eu escrevi aqui, por que um contrato é mais legítimo que a coerção, num asterisco, né? Autoridade e família, outro tema muito caro ao conservadorismo, né? Seria absurdo pensar nos laços familiares como sendo contratuais, ou em obrigações familiares como tendo surgido, de algum modo, de um livre abandono da autonomia, ou até mesmo de algum acordo implícito que ascende até a consciência no momento posterior, por assim dizer. Se fosse acidental o fato de os seres humanos crescerem para amar, necessitar e depender uns dos outros, se fosse acidental o fato de as crianças se sentirem ligadas aos seus pais e os pais às suas crianças por meio de vínculos inexoráveis que circunscrevem as possibilidades do prazer e da dor posteriores, se fosse acidental o fato de a vida doméstica ser até hoje, exceto no caso de uma minoria, tão difícil quanto no passado, então talvez a crítica radical, entre aspas, tivesse alguma força. Os conservadores certamente se mostrarão céticos quanto a isso. A família é, portanto, uma pequena unidade social que compartilha com a sociedade civil a condição única de não ser contratual, de surgir, tanto para crianças como para os pais, não da escolha, mas da necessidade natural. Não seria ingenuidade psicológica pensar que hoje eu, um homem de meia idade, enraizado em minha língua, cultura e história, poderia repentinamente dar uma reviravolta e passar a me ver como inglês, apenas por acidente, livre para mudar em qualquer momento? Se vou a outro lugar, levo comigo meu britanismo, ele é britânico, né? Tanto quanto minha ligação à família, à língua, à vida e à personalidade. De fato, né? Eu vejo progressistas aí, meus amigos progressistas, criticando o pessoal que defende a família, como se fosse um absurdo defender a família, mas no final das contas, no final do seu dia, você vai ao encontro de sua família. Né? Você tem seu pai, sua mãe, seu irmão. Isso importa muito mais do que o Estado. Defender a família não é um absurdo. Muito pelo contrário, é defender a sua vivência pessoal, a sua ligação de afeto, de amor, de carinho. Né? Quando você viaja para fora, você está com saudade da sua família, e não da República Federativa do Brasil, da Constituição da República Federativa do Brasil. Né? Eu sei que é um exemplo tolo que eu estou dando, mas é a realidade. É a realidade. O pessoal que debocha da família, muitas vezes, no final do dia,
tá lá, né? Com o papai, com a mamãe, com o irmão. Isso é maravilhoso. Né? Um progressista como o Lenin, já diriam os brasileirinhos aqui no YouTube, né? Não gostam do atributo da confiança. Preferem o atributo da coerção. E aí, ironicamente, né, famílias quebram o pau, mas ninguém manda ninguém pro paredão. Né? Eu acho essa passagem fantástica. Não pode haver um ato de amor a uma criança e nenhum ato de amor que não seja, em primeiro lugar, um exercício de poder estabelecido. Mais um trecho em verde aqui que eu vou ler ao final. E aí ele fala: os conservadores acreditam que o poder do Estado é necessário para a autoridade deste e procuração estabelecê-lo e o reforçá-lo diante de toda influência que lhe fizer oposição. Todavia, seu desejo não é ver um poder desprotegido no foro da política, mas protegido pela Constituição, sempre operando por meio de um sistema legal adequado, de modo que suas manobras nunca pareçam bárbaras ou opressoras, mas sempre contidas e inevitáveis, uma expressão da vitalidade civilizada por meio da qual a lealdade é incentivada. Aí ele fala de obediência. É característico dos conservadores o ceticismo em relação a reivindicações feitas em nome do valor do indivíduo. Caso, aqui é uma contraposição, mais uma, né, ao libertarianismo. Caso elas entrem em conflito com a obediência necessária à sociedade, ainda que eles possam desejar que o Estado mantenha uma relação razoavelmente frouxa com as atividades de cada cidadão. Se a individualidade ameaça a obediência, então a ordem civil também é ameaçada. A função da política é preservar a ordem civil e evitar o pó e as cinzas da individualidade que Burke descreveu como sendo sua ruína. Aqui ele faz uma diferenciação interessante também entre nacionalismo de um lado e patriotismo de outro. Olha só o que ele escreve. Os conservadores se opõem ao desejo de racionalizar a lealdade nacional por meio do mito de que nós, entre aspas, de algum modo somos superiores a eles, entre aspas também, e portanto temos direito a destruí-los. O patriotismo é uma visão inteiramente mais comedida da questão. É simplesmente o reconhecimento de que nós resistimos ou caímos juntos, e de que, portanto, é responsabilidade de cada um manter os costumes e os símbolos do nosso pertencimento comum à sociedade. Por isso, o brado, por exemplo, do canal Brasil Paralelo, pelas nossas heranças lusitanas, né? Só para dar um exemplo. Vamos pular aqui um pouquinho, que senão não vou acabar nunca a resenha, né? Lembrando que eu vou ler tudo que eu grifei de verde aqui ao final, para ter uma noção exata do que ele entende como conservadorismo. Claro, exata não, né? Na verdade, uma noção resumida, mas muito precisa do que ele entende como sendo conservadorismo. Aqui, ó. O ser enquanto dever ser em Roger Scruton, ou seja, o que ele entende por cultura, tá? Olha só o que ele escreve. Como cultura, eu me refiro a todas as atividades que dotam o mundo de sentido, de modo que ele carrega a marca da ação e da resposta apropriadas. É isso o que constitui a compreensão que o indivíduo tem de sua natureza social. Tal compreensão não se dá por meio da escolha, mas antes por meio de conceitos e percepções incorporados no organismo social, práticas, tais como o casamento, que não podem ser tomadas como produtos da vontade individual ou como resultado de algum contrato social, entre aspas, cujos termos ninguém pode determinar ou lembrar. Uma prática pertence à cultura quando ela leva seus membros a perceberem o valor do que fazem. Essa percepção pode não estar totalmente disponível para um estranho, mas ela pode ser essencial para a intenção que fundamenta um ato social. Ele traz alguns trechos aqui sobre a monarquia, que eu grifei de verde, vou falar daqui a pouco. Faz uma defesa da tradição que está grifada em verde, então eu vou ler daqui a pouco. Olha só que interessante, uma metáfora de música que ele faz aqui, ó. Uma verdadeira tradição não é uma invenção, é o subproduto involuntário da invenção, o qual também torna possível essa invenção. Nossa tradição musical é um exemplo surpreendente disso. O exemplo mostra, o da música, né, o que uma tradição realmente não é. Não um costume nem um ritual, mas uma forma de conhecimento social. Com conhecimento social, eu me refiro ao tipo de conhecimento incorporado no direito consuetudinário, nos procedimentos parlamentares, nos hábitos, nos costumes e nas convenções sociais e também na moralidade.
Aqui ele faz uma crítica, ó, aos austríacos, né? O pessoal da escola da Áustria de economia. Os economistas austríacos argumentavam com suficiente plausibilidade que os preços no mercado contêm informações indispensáveis à vida econômica. Ele cita aqui Ludwig von Mises. A tentativa de circunscrever a vida econômica num plano racional destruirá as informações com as quais o plano deve contar. O racionalismo na economia é irracional. De fato, né, o pessoal da escola austríaca gosta de reduzir a realidade à economia. Não é bem assim, né? Eles ignoram a tradição, por exemplo. A teoria austríaca, correspondente ao ataque de Oakeshott ao racionalismo na política. Ou melhor, corresponde ao ataque de Oakeshott ao racionalismo na política. Ele está citando aqui Michael Oakeshott, que eu já citei também várias vezes, até fiz resenha aqui no canal. A obra é Racionalismo na Política e Outros Assuntos, pelo menos na tradução rápida que eu fiz aqui, né? Rationalism in Politics and Other Issues. Mais um trecho em verde que eu vou ver ao final, vou ler ao final com vocês. Mais uma vez ele fala aqui da família. Já fiz aqui a defesa da família segundo Roger Scruton, não vou ler de novo. Vamos pular um pouco, porque senão eu não vou acabar nunca, tá, pessoal? Aqui, ó, coloquei um asterisco. Falácia presente no constitucionalismo brasileiro. Tô construindo um texto, né, batendo muito forte na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Acho que ela comete certos pecados analíticos que me parecem claros e chegou o momento de criticá-la, né? A gente só elogia, mas ela também é criticável. E aí, olha só o que escreveu Scruton, né? Bunkhardt escreveu sobre a grande falácia moderna de que uma Constituição pode ser criada, entre aspas. O nome desse sujeito que ele citou é Jacob Bunkhardt. Eu não sei qual obra, mas é Jacob Bunkhardt. Seria igualmente verdadeiro falar da falácia moderna, ainda maior, de que uma Constituição pode ser reforçada incessantemente e em todos os detalhes. Os costumes, as alianças e as tradições aos quais me referi formam a vida de uma sociedade civil. Eles ainda não equivalem à Constituição de um Estado. O liberalismo, que vê o Estado como um meio para o fim, é obrigado a considerar a sociedade civil absolutamente separada do Estado. Os liberais frequentemente mencionam o exemplo da Constituição norte-americana como prova dessa alegação. O exemplo, todavia, é ruim. Ele ignora a herança norte-americana. Ignora completamente o fato de que a linguagem e os costumes já estavam estabelecidos. E, de fato, essa ideia me parece muito clara, por exemplo, com a história e prática do habeas corpus, né, obra do Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Não sei se eu tenho ela aqui no alcance agora, mas eu estou fazendo resenha aqui no canal, tem 2 partes já, bem longas, eu vou colocar nas referências aqui embaixo, tem PDF, já está escrito, tem muita coisa interessante lá, dá uma olhada, faz todo sentido com o que o Roger Scruton está falando aqui. O exemplo, ainda dado pelos liberais, né, ignora os direitos e as liberdades já constituídos que transformaram a adoção consciente de uma Constituição em um gesto coerente. Ele ignora a lógica da jurisdição no direito consuetudinário, que faz com que a Constituição norte-americana não esteja contido em um único documento, mas em 400 volumes de intricada jurisprudência. E aqui a gente tenta reduzir os precedentes a um artigo de Código de Processo Civil, né? Óbvio que não ia dar certo. O problema dos precedentes, já que a gente falou de processo civil aqui, é um buraco que vai muito mais embaixo, né? É uma cultura civilizacional e o brasileiro ainda não sabe estudar jurisprudência. A tradição inglesa se preocupa muito com a tradição e, se preocupando com a tradição, ela quer entender melhor como os antepassados julgaram casos iguais e logo eles conseguem entender que casos iguais devem ser julgados de maneira idêntica, não porque tem um artigo de lei forçando-os para tanto, é que há um constrangimento de cariz, eu não diria nem moral, né? É um constrangimento mais objetivo, eu não sei achar a palavra certa aqui. E ele termina esse trecho, né? É a história, e não a palavra escrita, que revela a Constituição norte-americana. E aquela sua parte que comumente é identificada como o todo, nada mais é do que uma delicada superestrutura que se apoia sobre uma base imperscrutável. De fato, né, os Estados Unidos seguem com apenas uma Constituição e a jurisprudência vai adaptando, vai remodelando, vai com calma
absorvendo os anseios que aqui e ali surgem da sociedade, mas mantém uma essência. Essa é a essência defendida pelo conservadorismo. Não é? O Brasil teve não sei quantas constituições, é engraçado ver. Eu falo não sei quantas porque há certa divergência da doutrina constitucional sobre a emenda número 1 de 69, salvo engano, ou 67, mas é engraçado, né? Você vê a doutrina constitucionalista brasileira falando assim, não, a brasileira é super rígida e a dos Estados Unidos é flexível. Só que a nossa Constituição chegou hoje ou ontem a 101 emendas constitucionais, né? E a dos Estados Unidos é a mesma. Eu acho isso muito engraçado. Os conservadores verão o Estado como um fim e não como um meio, tal como vem a sociedade civil. Muito bem, Scruton, é exatamente isso. Tratar o Estado como fim e não como meio é considerar que os objetivos do Estado surgem internamente, fora de sua própria vida e de sua interação. Um escritor moderno comparou o fascismo e o comunismo em nossa época, dizendo que enquanto o primeiro eleva as funções da sociedade civil ao nível do Estado, o segundo permite que o Estado absorva as funções da sociedade. Ele citou aqui Herbert Marcuse. Tal artifício retórico, porém, deturpa a natureza da relação. O liberalismo é semelhante a um sobrevivente político da teoria cartesiana da mente, uma tentativa de apresentar a mente da sociedade como funcionando numa relação acidental em seu corpo. Esse trecho é bom, direitos e privilégios. A ideia de direitos, entre aspas, atingiu uma predominância anormal na linguagem política. O pessoal adora gritar, né? Eu quero direito, direito à educação, direito à saúde, não sei o que lá, luta e não sei o que e tal. Os conservadores não se opõem à caridade, de fato, né? Já falei aqui de Santo Tomás de Aquino, mas essa caridade não pode ser por coerção estatal. Mas vamos lá. Ao fomentarem a ilusão de um direito natural à moradia, à saúde, à prosperidade, ao conforto, o Estado corrói tanto a vontade do indivíduo como sua própria autoridade. O Estado se torna um tipo de máquina, um centro de distribuição, um objeto estranho que algumas vezes concede e outras vezes retém aquilo que é tido como um direito independente. Para o conservador, o Estado não é uma máquina, mas um organismo, mais ainda, uma pessoa. Suas leis são as da vida e morte, doença e regeneração. Ele é dotado de razão, vontade e benevolência. Nem todos os cidadãos estão no mesmo fluxo que provém dele. Alguns desfrutam de privilégios que outros não podem ter, pois sua substância é o poder e sua forma a autoridade. Temos a capacidade de argumentar, persuadir e ser persuadidos. Podemos criar vínculos e obrigações, reconhecer direitos e deveres. Temos consciência do eu e do outro e de um sistema de valores que se origina dessa consciência. A razão anima nossa vida orgânica. Assim como a razão depende da vida orgânica, também a continuidade da vida depende do exercício da razão. O organismo da sociedade é moldado por intelecto racional. Esse intelecto é a constituição, entre aspas. Tal constituição, como princípio racional nas pessoas, reconhecerá vínculos, obrigações, privilégios e deveres. Ela tem argumentos, persuade ou é persuadida. A Constituição dota a vida da sociedade de continuidade e vontade. O Estado e a sociedade civil permeiam um ao outro. Sua separação traz a morte para ambos. Muito bem, gosto muito do Scruton, ele escreve muito bem, né? Burke e democracia, né? Olha o que ele fala aqui sobre a democracia. Burke, em seu grande ensaio sobre a Revolução Francesa, ao tentar pela primeira vez determinar o princípio da Constituição, não pode aceitar o direito de voto universal como parte necessária dela ou como tendo alguma relação com a legitimidade da lei. Aqui é um trecho menos interessante, né? Aqui, ó, monarquia. Vocês sabem bem que eu gosto de monarquia, né? Até montei um grupo de estudos aqui e ainda estou escrevendo, tá? Vai levar um pouquinho de tempo até eu postar o segundo vídeo. Mas olha o que ele fala. Não sendo eleito por voz popular, o monarca não pode ser compreendido simplesmente como representante dos interesses da geração atual. Isso é interessante na monarquia, né? Ela representa os interesses transcendentais da sociedade. Isso é muito interessante nos países que ainda seguem a monarquia, não é? Enquanto o parlamento inglês defende os interesses imanentes do hoje, a monarquia inglesa mantém vivos os interesses transcendentais do Reino Unido. Isso eu acho fantástico, maravilhoso. Ele ou ela nasce no posto e também o passa adiante para um sucessor definido legalmente. Os monarcas são a voz da história. Monarcas devem sua autoridade
e sua influência precisamente ao fato de que falam por algo mais do que os desejos, ou melhor, algo mais do que os atuais desejos dos eleitores de hoje, algo vital para a continuidade e a comunidade que o ato de votar pressupõe. Aí ele fala aqui da Câmara dos Lords, né, a House of Lords inglesa. O traço mais importante da nobreza hereditária era que o cargo político passava de mão em mão com status social aprimorado e com um título anexado direta ou indiretamente a um pedaço de território nacional. As pessoas não cobiçavam ser nobres pela riqueza vinculada a eles, mas por causa da carga emocional e da dignidade do título. Dá vontade de chorar, né? Olha que coisa linda. O resultado foi que a Câmara Superior do Parlamento passou a ser constituída em grande parte de pessoas cujos interesses não eram os de curto prazo, os de um ser humano enquanto vivo, mas os de longo prazo, que correspondiam aos de uma família. Por isso que eu gosto muito de monarquia. Esse ponto da monarquia é imbatível, analiticamente imbatível. República nenhuma vai tirar isso da monarquia, né? Um príncipe cresce sendo príncipe e, como tal, deseja defender o seu povo, e não o seu poder. Ele já tem poder, ele não precisa se corromper para mantê-lo. Isso é fantástico na monarquia. Se existe uma instituição que confere cargos e responsabilidades e que exige apenas algum talento herdado para que alguém possa habilitar-se para ela, como pode ser completamente condenada como inimiga do bem-estar do Estado? As reformas propostas atualmente pelo novo Partido Trabalhista do Sr. Blair parecem ter a intenção de atingir o efeito oposto, transformar a Câmara dos Lordes em uma espécie de talk show televisivo, no qual as dignidades são descartadas e as opiniões avaliadas por sua, entre aspas, correção política e não por sua veracidade. É o que a gente vê já na Câmara dos Deputados brasileira, num nível até pior, obviamente pior, né? É um tirando sarro do outro, um querendo lacrar, o outro querendo filmar e postar na rede social, enfim, política virou isso, né? E ninguém pensa nos interesses da nação, e sim em perpetuidade dos interesses partidários. A grande verdade da República é essa. Ninguém quer admitir, mas a verdade é essa. Independência judicial. Vamos ver o que o Scruton fala aqui, ó. O que pensam os conservadores sobre isso, né? Eles julgam que os axiomas do igualitarismo não comunicam nenhuma ideia concreta sobre a realidade futura. Em contraste, a Constituição exibe uma ordem na qual vivemos cotidianamente. A manutenção dessa ordem é um objeto inteligível e a justiça social, entre aspas, não. A independência judicial é um fenômeno complexo. O que chamamos de independência judicial é algo relativo. No Reino Unido, ela tem 3 causas principais. A primeira é que a argumentação e os procedimentos legais permanecem autônomos. A segunda é que as decisões judiciais não podem ser revertidas pelo parlamento, mas apenas por meio do devido processo legal. E, finalmente, a terceira é de que o nosso direito não está codificado. Baseia-se em um sistema de precedentes expandido, restringido e aperfeiçoado pelo Estatuto. Portanto, o direito frequentemente tem se desenvolvido por meio da reflexão judicial e não política. E quando repentinamente pode parecer que o parlamento tenha promovido, simplificado ou esclarecido algumas causas, isso pode ter se dado porque uma ordem foi reconhecida e extraída a partir do raciocínio jurídico que já existia. Ou seja, o common law valoriza muito a prática, né, a tradição oral. Isso eu acho fantástico também, né? Essa é a verdadeira origem da resistência conservadora à unificação europeia. Não é que ela destruirá a soberania do parlamento, mas sim que sobrepujará a mais importante fonte de autoridade do Reino Unido, o direito consuetudinário. De fato, isso é muito interessante. Eu participei de um concurso de monografias da Delegação da União Europeia no Brasil, fui vencedor, inclusive. É algo que eu fiquei bastante feliz. Ganhei uma viagem para a Europa. Eu vou até postar esse texto aqui embaixo, um resumo dele, que eu falo justamente da criação da House of Lords por meio de uma emenda constitucional lá na Inglaterra. Havia uma preocupação num âmbito europeu maior, né, com a Inglaterra, porque o Pacto de Direitos Humanos Europeu prevê um direito como direito humano ou fundamental, o right fair trial, um direito humano que eles chamam de fair trial, que seria julgamento justo.
E aí, para se adaptar ao restante do continente europeu, que segue uma tradição de civil law, né, mais escrito, a Inglaterra fez uma emenda constitucional e esvaziou as funções judiciais da House of Lords, criando uma espécie de Supremo Tribunal inglês, para se adaptar à lógica e ao mecanismo processualístico do restante do continente. Vou colocar o texto aqui embaixo, tem tudo a ver com isso que o Scruton está falando. E aí teve a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Tem muito a ver com isso aqui também. Porque a União Europeia envolve mais países de tradição de civil law. Seria muito difícil a Inglaterra adaptar o seu direito ao sistema de civil law. Acho que foi um passo para trás. Também a saída do Reino Unido pode ter também grande influência nessa questão do esvaziamento das funções judiciais da House of Lords. Enfim, vou colocar o texto aqui embaixo. Lembrando que na época que eu escrevi o texto, não havia ainda a saída da Inglaterra da União Europeia, tá? Então, eu não sei como é que está hoje, se eles revisaram essa emenda constitucional e se a House of Lords voltou a ter essas funções judiciais. Mas eu vou colocar o link para esse texto aqui embaixo. A mente jurídica tem se dado a procurar não a letra, mas o espírito da lei, e não vai olhar o espírito da lei como investido apenas no parlamento. O parlamento é, por conseguinte, parte do aparelho do Estado, mas não o próprio Estado. Mais um trecho em verde aqui que eu vou ler ao final com vocês. Sociedade civil e Estado. Olha o verbo, como é o verbo transcender e por que esse verbo é tão importante para o conservador. Para uma visão conservadora das coisas, é fundamental que os indivíduos busquem e encontrem sua realização na sociedade e que se reconheçam como parte de uma ordem que é maior que eles mesmos, no sentido de transcender tudo que possa ter ocorrido por meio de seu próprio acordo voluntário. Eles devem ver a si próprios como herdeiros e não como criadores. Por isso que o conservador não gosta de revolução, porque a revolução cria. O conservador prefere manter, porque ele prefere herdar. E se ele herda, é porque... se ele herda uma coisa que deu certo. Até porque essa coisa está aí na história. Se ela está aí na história, é porque ela mostrou e já se provou algumas vezes. Melhor nos mantermos com a tradição, até porque a gente desconfia de coisas novas. É isso, conservadorismo é isso. Eles verão a sua extensão no tempo, do nascimento à morte, como tendo um significado de estabilidade civil. Seu mundo não nasceu com eles, nem morre quando eles se separam de seu mundo. Vejam só vocês agora a posição inglesa do que é conservadorismo, globalismo, etc, etc. O conservadorismo está fundado em uma filosofia universal de natureza humana e, portanto, numa visão generalizada de bem-estar social, e ele não reconhece uma única política internacional, entre aspas, uma única constituição ou coro de leis que possam ser impostos independentemente das tradições da sociedade que é governada por elas. Como posição política, o euroconservadorismo, portanto, não faz sentido, a não ser, é claro, que isso significa a manutenção de alianças estreitas e relações comerciais, ou talvez algo mais absurdo, como a restauração do Sacro Império Romano e a soberania da Igreja. De fato, não adianta fazer uma big nação, né? Cada trecho territorial tem uma prática reiterada e não adianta, uma canetada internacional nunca vai vencer a multiplicidade de tradições e de comportamentos de povos que se verificaram ao longo da história, né? Mais trechos em verde aqui, vou pular um pouquinho. Depois ele fala de lei e liberdade. Olha aqui, ó. Coloquei um asterisco, coloquei exemplo dos caixões no caso da Botkiss. Esse exemplo é interessante. Olha por que eu escrevi isso. Ó. O direito de propriedade. E aqui mais uma crítica que ele faz ao libertarianismo e ao pessoal que gosta aí do Ludwig von Mises. Numa visão extremamente liberal, não pode haver interferência legítima no direito de uma pessoa de expor, como ela pensa que deve, do que é legal e moralmente reconhecido como seu. Vamos assumir, por um momento, que não haja complicações introduzidas pela separação entre propriedade legal e beneficiária. É absurdo pensar, porém, que um comerciante tenha o direito indefensável de jogar seus grãos no mar ou mesmo de tirá-los do mercado em tempos de fome, sendo esse ato lucrativo ou não.
Naturalmente, ninguém duvidaria que seu comportamento é imoral, mas certamente um Estado que se recusasse a tornar isso também ilegal estaria se abstendo do exercício do próprio poder investido em sua Constituição, o poder de garantir a continuidade da sociedade humana. Por que eu coloquei o exemplo da Botkiss? Lembra do caso Botkiss, que muita gente faleceu, uma tragédia mesmo. Claro, pelo amor de Deus, aos familiares aí dos mortos, eu só estou dando o exemplo aqui para fim didático, tá? O que aconteceu ali foi o seguinte, porque eu anotei aqui como exemplo, né? Tem uma moça que escreveu um livro sobre a Botkiss e ela relata nesse livro, eu não vou lembrar o nome da moça, mas eu vou colocar uma resenha da Tatiana Feltrin sobre esse livro. O que aconteceu foi assim, ó. Depois da tragédia, muita gente na mesma cidade, vamos falar o óbvio, os familiares tiveram que ir atrás de caixões. Óbvio, né? Para enterrar os mortos, certo? Como a demanda cresceu muito num boom, numa única noite, um boom foi gigantesco, a demanda não foi coberta de maneira racional. E aí, os vendedores de caixões da região lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, segundo essa narrativa dessa moça, que parece ser verdadeira, subiram os preços para lucrar mais. O Scruton critica justamente isso. Não, isso aqui não é moral. Né? Esse é um ponto de atrito entre conservadorismo e libertarianismo. O libertário fala, não, eu não causei dano a ninguém, oferta e demanda e foda-se. Né? Esse é o ponto do libertarianismo que eu tenho minha resistência. Eu tenho um pé atrás com essa política libertária, com essa ideia libertária. É um individualismo extremado. Eu entendo a desconfiança com o Estado, mas eu tenho alguma preocupação com essa falta de moral. Né? É uma coisa muito, muito individual, demais da conta. Também não gosto de coerção estatal para fazer o bem, tá? Até desconfio disso. Mas eu acho que existem pontos sensíveis, né? Como esse exemplo aqui dos grãos diante de uma sociedade esfomeada. Como que você vai jogar muita comida fora se você tem comida com você, né? Não é justo. Mas enfim, é uma discussão de moral, não é? Uma discussão interessante. Moralidade e lei. Esse livro é legal, né? A resenha já está com quase 1 hora e eu estou na metade ainda falando aqui com vocês. Moralidade e lei. Qual é então a legítima esfera da lei? Pergunta Scruton. Já que o Estado e a sociedade civil são interdependentes, a legítima esfera da lei inclui tudo que diz respeito à continuidade social. Por isso que o conservadorismo diverge muito do libertarianismo, né? Em todas essas questões, parece que as opiniões de uma minoria têm recebido mais atenção que os sentimentos não articulados do cidadão comum. Agora ele vai bater no progressismo. Conservadores tendem a não ser persuadidos por aquele tipo de sentimentalismo américo-germânico que imagina a livre expressão do impulso sexual e a verdadeira harmonia das relações sociais sejam profundamente compatíveis e que vê os males da sociedade como decorrentes de alguma experiência particular de repressão. Isso com certeza é apenas ilusório, falso quanto à natureza humana e também autoenganador. A repressão, como caricaturada por Marcuse e Fromm, é simplesmente outro nome para a disciplina moral. Liberdade e dano, olha o que ele fala aqui, ó. O liberal é aquele que pergunta o porquê de cada instituição, nunca o que duvida da premissa da qual a possibilidade de tal questão advém, a premissa da descrença. O terreno da moralidade permanece obscuro e inacessível. O liberal deleita-se em induzir seus oponentes a inconsistências sobre assuntos que devem criar ou incoerência ou ingenuidade cada vez que são o tema não de prejuízo, mas de especulação. Então ele bate muito forte aqui na filosofia liberal, né? Esse livro é excelente para separar conservadorismo de libertarianismo, né? Não tem nada a ver, são coisas diferentes. Lei e sociedade. A autoridade da lei, embora filtrada pelo aparato estatal, depende do sentido de coesão social. Nenhuma lei que tente transcender esse sentido terá a firme adesão dos cidadãos. É um grande mérito da visão conservadora da lei que ela seja capaz de explicar esses conflitos e torná-los inteligíveis. Do ponto de vista liberal, parece-me que quase a totalidade do sistema legal de nosso país torna-se indefensável. O liberalismo, que é o credo de uma elite e um impossível substituto para as devoções da existência ordinária, tem sido a força orientadora de muitas organizações que se dedicam à reforma legal. Seu principal objetivo tem sido
soltar as amarras que unem a vida civil à lei, estendendo a esfera da escolha àqueles âmbitos em que tradicionalmente se procurava não permissão, mas contenção. O liberalismo procura remover da lei a imagem de um acordo social. Para os conservadores, isso simplesmente retira da lei a sua autoridade, ao refazê-la como um sistema de regras formais e evitáveis. Assim como os indivíduos precisam se encontrar refletidos na ordem social para reconhecer o valor extremo do que fazem, da mesma forma, essa ordem social precisa se ver refletida na lei. Aqui, ó, esse ponto é muito legal. Eu até coloquei aqui, ó, sobre abolicionismos e modismos, né? O pessoal gosta de... Os penalistas adoram falar de abolicionismo penal, né? Olha o que ele fala sobre punição. Tendo-se adotado o conceito de lei que tracei, encontrar-se-á pouca dificuldade em aceitar a punição como parte essencial dela. A confusão intelectual em torno do problema do livre-arbítrio entre criminologistas, vamos traduzir melhor, criminólogos, tá? Levou a uma concepção da lei como um instrumento não de coação, mas de cura e reforma. Não proponho debater essas questões, que são de grande complexidade. Farei simplesmente uma sugestão. E aí vem uma pancada do Scruton, que eu acho que é assim, a pancada mais linda que ele dá nesse livro aqui. Olha só, pro pessoal que delira aí com o fim dos crimes e tal, uma coisa absurda que eu vejo na academia às vezes. Qualquer filosofia que implique eliminar punição ou censura do entendimento das relações humanas deve também prescindir de recompensa e elogio, de raiva, de ressentimento, de indiferença, de respeito e de admiração, ou seja, de todas aquelas atitudes que constituem a rede de relações morais entre as pessoas. Tal filosofia deveria terminar por limpar do mundo a complicada superestrutura dos valores humanos, deixando em seu lugar um deserto behaviorista, no qual computadores sem alma podem prosperar, mas pessoas nunca. Tomar essa filosofia como base para a vida moral e para a atividade política é remover a significância de ambos. Para mim, esse é o trecho mais lindo desse livro. É uma pancada, assim, que eu nunca vi em nenhum lugar por aí. É uma pancada sem precedente. É uma pancada maravilhosa para inteligentinhos que ficam delirando nos nossos bancos acadêmicos por aí e pagos a preço de ouro pelo governo brasileiro, né? O propósito do criminoso é antagônico à sociedade. E já que a sociedade se expressa no Estado, e já que o criminoso é também um sujeito daquele Estado, então ele outorga ao Estado o direito e o dever de puni-lo. A razão para essa punição está no que ele fez. Segue-se que o motivo da punição, sendo essencialmente retrógrado, é fundado em algum respeito à ordem estabelecida e ao sistema de autoridade no qual o crime constitui uma violação. Uma punição não busca reparar um delito civil, mas expressar e apaziguar a indignação geral. É uma pena que os penalistas brasileiros tenham deixado de pensar de maneira similar. Não é? O brasileiro, eu não sei, eu não entendo isso. Por que é tão difícil entender esse tipo de coisa no Brasil? Ele fala aqui de justnaturalismo. Aqui, ó. O problema da justiça social, entre aspas. O advogado da justiça social, entre aspas, cria uma ficção inconsciente e peculiar. A ficção de que, na verdade, toda riqueza e talvez toda vantagem pertence a um só dono, a sociedade, que, de alguma maneira inexplicável, tem o dever de garantir sua distribuição, entre aspas. E numa descrição suficientemente desguarnecida e anistórica dos fatos, talvez pareceria injusto distribuir a riqueza de maneira desigual entre pessoas que são iguais em seu direito de reivindicar uma porção dela, iguais apenas por serem todas cidadãs. Do mesmo modo, pareceria desleal, entre aspas, dividir os doces de maneira desigual numa festa infantil. Essa ficção de distribuição, entre aspas, no entanto, está tão frequentemente em conflito com a percepção imediata do que é justo que só se consegue crer nela por uma enumeração repetida e ritualística de suas implicações desejáveis, isto é, que socorra os pobres e deponha os ricos. Também fantástico, né? A passagem maravilhosa desse livro aqui do Scruton. Esse livro é muito bom. Aí ele fala aqui do direito de propriedade. Eu fiz uma relação aqui com Richard Weaver, já vou falar disso, porque está grifado em verde. Eu combinei com vocês que eu vou ler o que está em verde ao final. Ele traz aqui algumas
lições sobre o direito de propriedade, bem caras ao conservadorismo, né? O que não seria tanta novidade, o pessoal entende bastante. Ele traz alguns pontos sobre tributação. Vamos lá, vamos dar uma pulada aqui, porque eu já tô com 1 hora de vídeo, ainda tô com, sei lá, 60% de livro resenhado aqui com vocês. Aqui, ó. Liberdade serve como meio, né? A verdade é o fim último. Olha só o que ele fala. E mais, liberdade não é livre-arbítrio, né? Ao homem é dado o livre-arbítrio, mas não para agir como quer. Teologicamente falando, nós temos o agir correto e o agir errado. Isso aqui é uma anotação minha no livro. Olha só o que ele fala a partir do que eu anotei aqui. Vejam só o que o Scruton fala. Qual foi a principal falha do ideal liberal? Certamente esta, que ela baseia toda a política e toda a moralidade em uma ideia de liberdade, mas não provê nenhuma filosofia da natureza humana que possa nos contar aquilo que a liberdade é de verdade ou porque ela é importante. Ela isola o homem da história, da cultura, de todos os seus aspectos não escolhidos, que são, na verdade, as pré-condições da sua autonomia subsequente. Quando os liberais tentam tornar concreto o ideal de liberdade que eles propõem, eles se encontram sempre constrangidos a apoiar os hábitos e as predileções de um modo particular de vida, o modo de vida do intelectual urbano. Fantástico também. Vamos lá, vamos lá. Ele faz uma crítica aqui à alienação marxista, mostra um lado religioso, digamos assim, do marxismo. Já falei disso no canal algumas vezes, vai ficar repetitivo se eu falar de novo. Aqui eu fiz uma relação com os gulags, né? Aqui, ó, a história do socialismo narra o mesmo. E ela é o que Marx deveria ter em mente, mas não tinha quando escreveu que, sob o comunismo, o governo dos homens dá lugar à administração das coisas. Porque sob esse sistema, o homem, ou melhor, os homens se tornam coisas. É engraçado, né? O Vicente Ferreira da Silva também fala algo similar. E aí eu coloquei aqui, vídeos gulags, né? Os homens se tornaram coisas em nome de uma coisa que seria ainda maior, segundo a visão socialista, a utopia socialista que imperou na União Soviética e matou muita gente. Vamos ver aqui. Papel da família. Mais uma vez o Scruton falando de família aqui, ó. O apoio e a proteção dessa instituição, ou seja, da família, devem ser centrais para o ponto de vista conservador. Sim, conservador vai defender a família mesmo. É isso aí, pode chorar à vontade. Tampouco que mudanças na lei projetadas para afrouxar ou abolir as obrigações da vida familiar ou que, de outras formas, facilitam a canalização do impulso libidinoso para fora dessa forma particular de união, só serão aceitas pelos conservadores sob a pressão da necessidade. Também não é necessário dizer que a família está se debilitando e que parcerias, entre aspas, instáveis estão se tornando a norma. Daí a experiência básica de lar e a lealdade ao lugar e ao povo que advém dessa experiência estarem muito mais fracas do que os conservadores gostariam que estivessem. De fato, se há uma dificuldade para a política conservadora nesses dias, ei-la, a família está sendo destruída e nada de valoroso veio ocupar o seu lugar. Aliás, só coisa ruim, né? Só coerção estatal, só amontoado orgânico político, no lugar da mãe, uma professora burocrata e às vezes até algo pior, não é? Já citei esse trecho aqui do canal Brasileirinhos, né? Progressistas como Lenin não aceitavam a confiança, a relação de confiança civil e familiar. Impunham a coerção estatal em nome de uma coisa supostamente maior chamada socialismo, né? E gostem ou não, família quebra o pau, mas ninguém manda ninguém para o paredão. Essa passagem é fantástica, né, da série Não Tenhais Medo do canal Brasileirinhos. E aí ele escreve aqui, o Scruton: quase nada numa união familiar está sob contrato ou acordo. Você não precisa escrever e fazer leizinha, nem racionalizar. Amor de mãe não se explica cientificamente, não é? E nenhum dos valores que dela nascem pode ser concebido exceto nos termos da permanência que lhe é própria. Embora uma equipe de futebol tenha uma identidade que pode ultrapassar as contribuições de seus membros particulares, não é por essa durabilidade que ela é valorizada, apesar de que ela valeria menos se fosse constantemente formada e reformada sem as amarras da continuidade. No caso da família, entretanto, a experiência de continuidade é imediata e dominante. Na relação entre pai e filho,
passado e futuro se tornam presentes, e aí jaz a realidade imediata e perceptível do lado transcendente que os une. Fantástico. Aqui outra passagem legal do livro. Ó. Numa sociedade de burocratas, é natural que pessoas tentem ver a educação como um meio. Essa visão aniquila os valores educacionais em favor de outros, normalmente interesses mais materiais. A educação e o acúmulo de tradição que a circunda fornece seu próprio quadro de objetivo humano. Ele traz aqui uma crítica à educação burocratizada, né? Ele falou assim, a educação é um processo peculiar e pressupõe que o seu sujeito seja um ser racional. Quaisquer que sejam os graus e a natureza da disciplina ministrada, as crianças recebem a educação somente se sua natureza racional estiver participando do processo. Ele basicamente critica essa tentativa de burocratizar o ensino, né? Cartorização do ensino e desse pessoal que acha que só o diploma confere validade gnoseológica, né? Aliás, esses dias brotou um sujeito aqui no canal falando você não é científico, que você deixa as suas impressões onde já se viu. Cara, é que tá. Isso aqui é um canal de YouTube, eu falo o que eu quero e vocês que me assistem podem concordar ou não e sejam felizes, ok, não tô nem aí pra isso. Não, porque você tem que prestar um serviço para a comunidade científica. Eu tô cagando para a comunidade científica. Aliás, o que eu menos quero aqui no meu canal é gente da academia formal de universidade. Eu tô de saco cheio disso. Eu quero sentar aqui, ler um livro e conversar com vocês. Só, é um hobby, sabe? Que chatice. Não preciso de diploma, sabe? E a pessoa chegou ainda dando carteirada. Não, eu sou formado em história e não sei o que das quantas. Eu falei, tá, grande coisa. Eu nunca abri um vídeo meu falando que eu sou formado em direito. Enfim, vamos ler os trechos em verde, que já está passando da hora, né? Sobre o que ele falou da educação aqui, eu concordo plenamente. Eu acho que a boa educação não advém só de coerção estatal, ou melhor, não deve advir de coerção estatal. Acho que o dever de educar-se deve partir de dentro para fora e não de fora para dentro. E no fim das contas, quando você está com fome e tem R$10 no bolso, você vai pagar o pasteleiro que ele vai matar a sua fome e não o teórico queer que é pago a preço de ouro pelo Estado brasileiro e pelo Estado, né, no resto do mundo. Vamos ler os trechos em verde para fechar a resenha? Recomendo que comprem o livro, mas não é um livro para começar, para entender o que é conservadorismo. Você já tem que entrar nele depois de já ter lido outros autores, principalmente Russell Kirk, tá? Agora eu vou ler os trechos em verde para fechar. E esses trechos definem, repetindo aqui, o que é conservadorismo na visão de Scruton. O conservadorismo é uma perspectiva que pode ser definida de forma dissociada das políticas de um partido. Em verdade, ela pode ser um ponto de vista atraente para uma pessoa que considera repulsiva a ideia de partido. O conservadorismo é distintivamente inarticulado, relutante em traduzir-se em fórmulas ou máximas. Já houve conservadores articulados, Aristóteles, Hume, Eliot, por exemplo. Embora eles tenham influenciado o curso da política, isso tem se dado sempre indiretamente e não por causa de algum ideal político específico ao qual seus nomes tenham sido associados. É insuficiente definir o conservadorismo como o desejo de conservar. Em resumo, o conservadorismo surge diretamente da sensação de pertencimento a alguma ordem social contínua e preexistente e da percepção de que esse fato é importantíssimo para determinar o que fazer. Deixa eu achar mais trechos verdes aqui. A atitude conservadora exige a permanência de uma ordem civil. Há 3 conceitos que devemos analisar: autoridade, obediência e tradição. Eu diria que principalmente tradição. E notamos que o comportamento das crianças em relação a seus pais não pode ser compreendido a menos que admitamos essa habilidade para reconhecer um vínculo transcendente que existe objetivamente, por assim dizer, fora da esfera da escolha individual. É essa habilidade que é transferida pelo cidadão do círculo familiar e do lar para a cidade, para o povo e para o país. O vínculo da sociedade, tal como os conservadores o compreendem, é exatamente esse vínculo transcendente, e inevitavelmente os cidadãos estarão dispostos a reconhecer sua legitimidade. A Constituição e as leis que a sustentam sempre estarão no coração do pensamento conservador. Tantos quantos forem os sistemas testados na vida social, tantas serão as variedades
das formas de política conservadora. A monarquia é uma instituição com um complexo pano de fundo institucional que eleva a pessoa do monarca acima do reino da personalidade individual e o dota com a dignidade e, por assim dizer, objetividade do posto. Não são as qualidades pessoais da rainha que atraem os ingleses para ela, nem algum estimado conhecimento da função e da história da coroa. É antes a noção do monarca como um símbolo da nacionalidade, como uma encarnação da entidade histórica da qual os ingleses são parte. Sua lealdade ao monarca requer uma cerimônia de aprovação, práticas habituais, um código de deferência estabelecido, pois esse é o estilo de todo gesto simbólico do qual estão imersos o indivíduo e a sociedade. Os conservadores tendem a valorizar a instituição da monarquia e o tipo de patriotismo que ela gera, pois a legitimidade do governo monárquico surge transcendentalmente ao modo dos deveres e das obrigações da vida familiar. O monarca não é escolhido por seus atributos pessoais. Ele é simplesmente a representação da soberania e de sua presença cerimonial. Estou ciente, diz Scruton, de qualquer referência à tradição, ou melhor, de que qualquer referência à tradição gerará ceticismo entre aqueles que se creem livres de seu encanto. E não há dúvida de que o conceito, embora possa ser essencial para a doutrina conservadora, também terá de portar, como a igualdade e a liberdade e a justiça social que rivalizam com ele, um argumento político de peso maior do que qualquer outra concepção possa suportar. Devemos, pois, fazer o melhor que pudermos por ele. Por mais que haja dificuldades na iniciativa de defesa da tradição, a luta não diz respeito a nenhuma ficção, mas a uma genuína realidade. O direito consuetudinário contém informações que não poderiam estar contidas em um programa legislativo, informações sobre conflitos e resoluções deles, sobre o senso de justiça em ação e sobre expectativas humanas. Essas informações estão dispersas em todo o registro ilimitado da lei, mas nunca estão disponíveis quando a legislação é a única autoridade legal. Portanto, a tentativa de refazer a ordem legal por meio de um código legislativo que incorpora todas as soluções admissíveis é profundamente irracional. Um código como esse destruirá a fonte do conhecimento legal, que é a sentença de juízes imparciais à medida que enfrentam o imprevisível curso dos conflitos humanos. Vou até fazer um asterisco aqui, porque isso aqui me interessa no momento atual. Eu tenho escrito muita coisa contra o garantismo processual. Quem diria eu criticaria o garantismo processual, né? E esse trecho é realmente fantástico. Toda tradição que tenha alguma importância na vida do cidadão tenderá a se tornar parte do establishment de um Estado. Esse princípio, lei do establishment, faz parte da história natural da política e mostra a contínua necessidade da ação política de ir além dos limites da gestão econômica. Há dois princípios tão básicos que formam axiomas do pensamento conservador. Primeiro, o princípio de que não há uma política geral conservadora. As formas de conservadorismo serão tão variadas quanto as formas de ordem social. Segundo, o princípio de que o conservadorismo se ocupa com a superfície das coisas, com os motivos, as razões, as tradições e os valores da sociedade dos quais obtém sua vida. Um vínculo como esse necessita de tradição e costumes por meio dos quais possa se perceber como um fato público. A tradição é a conquista ativa da continuidade e pode ser restaurada, resgatada e aperfeiçoada conforme o decoro e a oportunidade permitam. Os conservadores consideram a Constituição um princípio hereditário da vida do Estado, e este, por sua vez, não apenas o guardião de uma entidade social, mas também sua expressão. Eles não estão preocupados com alternativas, entre aspas, pois falar de alternativas sugere que estamos considerando meios concorrentes para algum fim universal. Para os conservadores, fim e meio são a mesma coisa, a vida do corpo político. Os conservadores relutam em fundamentar seu empreendimento político em qualquer noção de direitos naturais ou universais. Na luta contra o comunismo, o conceito de direitos humanos desempenhou um papel importante, em parte porque ele fornecia de um modo simples de encarar o fato óbvio, o de que os governos comunistas impostos na Europa pela União Soviética não tinham legitimidade e, em última instância, serviam de máscaras para o império destrutivo. Só há direitos onde há obrigações. E de quem é a obrigação de conceder esses direitos?
colocar mais trecho em verde aqui. Tem mais, tá, pessoal? Pera aí. Aqui, ó. Aqueles que julgam o judiciário sob a jurisdição do direito consuetudinário, uma força conservadora, estão certamente corretos. Um juiz que age sob as disciplinas da lei inglesa não pode fazer nada além de respeitar o arranjo social que é expresso na lei. Ao fazer justiça, ele remove o ressentimento e então restaura indiretamente alguma parte do status quo. A ética da justiça social, entre aspas, poderia demandar que classes inteiras da sociedade fossem punidas por causa dos seus privilégios, sucesso, talento, superioridade intelectual ou material. Nem a Constituição, nem a ética na justiça natural, porém, podem ser levadas a reconhecer tal lei. Por isso, indiretamente, a capacidade legislativa dos juízes tem impedido a formação de um Estado igualitário. Deixa eu ver se tem mais coisas em verde. Tem, peraí. Uma Constituição não é um manual de regras, nem pode ser projetada dessa maneira. Ela permeia o corpo da sociedade, bem como a autoimagem de uma pessoa permeia sua natureza orgânica. Não está fundada em um direito natural, entre aspas, pois concebe direitos e privilégios, bem como demanda obediência em troca. Acho que acabou. Ah, não, tem mais. A visão conservadora da lei prestará uma atenção especial ao artefato constitucional conhecido como Estado de Direito. O Estado de Direito é o sinal de uma Constituição bem-sucedida, pois é um sinal de que todo exercício de poder pode ser descrito e censurado em termos legais. Por isso, ele permite ao cidadão fazer uma pronta distinção entre a autoridade do Estado e o poder de algum grupo revolucionário. É uma característica essencial do Estado conservador que esse Estado de Direito deva prevalecer, não porque a lei tenha uma autoridade maior do que o poder do Estado, mas porque o poder do Estado e a autoridade da lei devem ser, em última análise, um e o mesmo. O Estado conquista seu manto de autoridade somente quando coberto pela lei. Conforme veremos, a disputa política é sempre representada pelos conservadores em termos legais. Nas relações industriais, nos hábitos de assembleia, no controle do monopólio e na restrição do poder individual, mesmo na esfera das relações internacionais, em que o estado da natureza ainda prevalece, é por meio da lei e não da confrontação dos poderes subordinados que eles buscam uma solução. Creio que... aqui, ó. Parece que a atitude conservadora em questões fiscais opor-se-á à tentativa de direcionar a tributação permanente e diretamente para algum objetivo externo de redistribuição. Isso não significa que políticos conservadores subscreverão a visão de que o único uso legítimo do imposto é para assegurar as receitas do Estado. Eles também estão preparados para, quando necessário, utilizá-lo como instrumento de controle social. Eles farão isso, no entanto, excepcionalmente com interesse na continuidade e não na revolução social. Conservadores reconhecem que a ordem civil não reflete os desejos do homem, mas a essência do homem. Os conservadores são também céticos. Eles podem sentir nostalgia pelo passado, mas não vão apresentá-la como um ideal declarado, e considerarão a nostalgia bem mais sedutora de seus oponentes por um futuro inexistente como um tipo de loucura destemperada, um último sobrevivente investido da crença em uma idade de ouro. Acho que acabou agora os trechos em verde. Agora é oficial. Bom, pessoal, é isso, né? Eu acho que eu já li bastante. Só para fazer justiça, eu acabei de lembrar, né? Quem traduziu a obra aqui foi... Não consta aqui, pelo jeito. Quem que fez a tradução? A editora é a Realizações, que tem feito um trabalho fantástico. Aqui, ó, tradução do Guilherme Ferreira Araújo. Boa tradução, gostei bastante. Pessoal, é isso. Tá feita a resenha. Claro que eu não vou ler a obra toda, né? Tem muito capítulo aqui ao final que eu deixei em branco de propósito. Ele fala de establishment, fala de outras coisas. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto depois com mais resenhas, né? Agora eu tô tendo tempo de ler um pouco mais. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, sugira o Resenha Forense aos seus amigos. Tchau, até mais. E comente aí no vídeo, tá? Tchau!